dia e daí mudou a ideia. Não, era de eu. The afternoon, Ella still no sign of breakfast, but she did not mean to hide from Georgia, because she knew that. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, sou Samantha Santos, sou mãe de 5 crianças, faço homeschool e se você gosta desse assunto de educação domiciliar, já se inscreve agora nesse canal, não deixe para depois, tá bom? Já tem um tempo que vocês têm me pedido esse tipo de vídeo e eu estava tentando encontrar uma maneira de mostrar para vocês a rotina do homeschool aqui em casa, como é que eu faço. E eu quero mostrar uma pequena parcela do dia. Hoje é sexta-feira, então é um dia um pouquinho mais leve, mais tranquilo, não tenho tantas matérias. Eu deixo esse dia também mais livre para caso eu tenha que marcar médico, dentista, qualquer coisa para fazer na rua, também é o dia que eu acabo fazendo essas coisas de rua. Então eu não coloco tanta matéria e também as crianças já vêm, né, da segunda, terça, quarta, fazendo bastante coisa e aí eu deixo mais livre na sexta. A gente tá um pouquinho mais cansado e também é um dia que eu dou uma limpada na casa mais profunda, então eu acabo deixando a sexta mais tranquila. Então hoje eu compartilhei com vocês que eu começo aí logo pela manhã. Eu tomo meu café da manhã junto com meu esposo, às vezes a gente lê a Bíblia junto quando dá tempo, quando a gente tá mais atrasado, depois eu leio sozinha. E eu tomo meu café, já vou organizando a mesa já, pra quando eles forem acordando a gente já tem o nosso devocional juntos, que eu faço com eles todos. E nesse devocional, às vezes quando eu lembro, eu acendo uma vela. Só para eles entenderem que esse é um momento especial do nosso homeschool. Eu gosto muito disso e conecta, deixa aquele ambiente bem aconchegante. Então, às vezes eu acendo uma velinha e a gente tem um momento de ler a Bíblia juntos, a gente tem um momento de ouvir um hino, a gente tem também o tempo de orar juntos, sempre tem no nosso devocional uma oração pronta que a gente ora a semana inteira, aquela mesma oração, na semana seguinte a gente troca. Além disso, a gente faz em alguns dias dessa semana, a gente lê ou a Bíblia deles, de criança, ou um livro que chama Theology, eu já falei deles, eu vou deixar o link aqui para vocês no canal, que é maravilhoso, ele vale cada centavo de investimento. É um livro de teologia para crianças, se você nunca ouviu falar, dá uma olhadinha e você vai se encantar, tenho certeza que vai valer muito a pena. Também a gente faz as perguntas, as 52 perguntas, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, são 52 perguntas e respostas para ajudar as crianças a entenderem Deus, a humanidade, o pecado e também a salvação. É muito legal, super baratinho, vale muito investimento. São perguntinhas com as respostas já prontas, a gente memoriza a pergunta e a resposta e isso vai gerando um embasamento para a fé das crianças. Então, assim que a gente termina nosso devocional, que tem essa leitura da Bíblia, tem o hino, às vezes a gente vê uma poesia, às vezes a gente vê um compositor e oramos juntos. A finalização desse devocional é um capítulo por dia de um livro que a gente lê juntos. Ou eu leio, ou eu coloco a Amy para ler e a gente faz às vezes aqui na mesa, às vezes faz no sofá, às vezes lá fora no quintal, depende muito do dia. Mas é muito importante esse momento de leitura juntos, isso alimenta a mente deles e gera conexão também entre nós. Mas isso não necessariamente ocorre assim que eu termino essa parte do devocional. Às vezes eu jogo lá pro final da tarde, às vezes eu jogo na hora do almoço, às vezes eu jogo para mais à noite. Então varia muito, não tem uma regra definida. É importante que se leia pelo menos um capítulo por dia juntos e tá ok. Quando eu termino essa parte do devocional, eu já começo em seguida as matérias que eu faço juntas. Todas as crianças juntas. Que é ou ciências ou história. Então, um dia é ciência, no outro dia é história. E eu vou intercalando no dia da semana. Então, hoje eu mostrei pra vocês um pouquinho de ciências e funciona muito bem, mesmo sendo idades bem diferentes, não tem problema nenhum. Porque na hora de trabalhar o assunto, cada um tem o seu livro de acordo com a sua idade. Então, mesmo que eu aborde um assunto um pouquinho mais complicado para uma criança, por exemplo, que está na segunda série, que é o Judá,
e a Amy tá na 7ª. Não tem problema, tá tudo bem. Eles conseguem acompanhar tranquilamente. E aí eu faço essas matérias juntas primeiro. Então, sento todo mundo junto, termino ali. A hora que terminou essas matérias, aí eu libero, a Amy vai pro quarto dela e ela começa o trabalho independente que ela faz. Todas as matérias sozinha. Eu só tomo nota de algumas coisas, faço ditado para ela de algumas frases. Ela tem um caderninho de memorização também de geografia e também de algumas regras gramaticais, e aí eu tomo dela, a gente faz esse trabalho juntas, e qualquer dúvida que ela tem, ela me procura, a gente procura no YouTube, a gente procura na internet, eu assisto o vídeo da aula dela junto com ela, a gente senta e ela tá indo super bem. O Benjamin também, totalmente independente, ele faz praticamente 100% sozinho. Eu ajudo pouquíssimas coisas, eu mais oriento do que ajudo em si no aprendizado. Então, isso é muito bom do homeschool, que é um caminho que você percorre com a criança para que ela seja autodidata e independente, consegue trabalhar independente. Mas com o Judá e a Ruby, como eles são menores, 2ª e 3ª série, eu faço as matérias junto com eles. Então, o que eu faço? Eu pego uma criança primeiro, seja o Judá ou a Ruby, uma criança primeiro e faço a matéria do dia com aquela criança em específico. Geralmente é 1 ou 2 matérias que a gente faz junto. Tem criança gritando, tudo bem, é uma casa cheia de criança. Eu só não posso perder o raciocínio do que eu tô falando aqui, gente. Se eu perder também, vocês me perdoem, né? Então eu pego uma criança e faço aquela matéria junto ali, enquanto eu deixo a outra ou pintando ou brincando com algum brinquedo mais educativo do meu lado. Não deixo sair e fazer o que quer, porque senão perde o ritmo, né? Então fica ali perto, ou coloco o Lego para montar, ou algum desenho para pintar, alguma coisa junto ali do meu lado. E acaba que essa criança que tá perto de mim acaba aprendendo a matéria que o irmão tá aprendendo, ou revisando, ou aprendendo, né? E também isso é bem legal. E sempre com uma neném perto. Ou que precisa trocar fralda, ou que chorou, ou que quer colinho, ou que quer mamar, alguma demanda, mas acontece que também, como ela tá sempre perto, rodeando, né, o homeschool, ela também tá entrando nesse universo de aprendizado, ela tá sempre com um lápis de cor, um giz de cera na mão, um brinquedinho montando, então tá desenvolvendo totalmente, assim, o vocabulário. A coordenação motora dela tá assim, tá lindo de ver. Então, é muito benefício, mesmo que é bem cansativo, é bem puxado pra mãe de bebê pequeno. Se você tem neném pequenininho aí, segura aqui na minha mão, eu te entendo. É muito difícil, às vezes dá vontade de surtar, sair correndo, né? E eu sei que tem muita gente que floreia o homeschool, romantiza e mostra como se, como eu sou uma mãe superior, eu ensino meu filho em casa. Você não. Mas, gente, na prática não é nada disso. São dias muito difíceis, são desafios. Às vezes é uma criança que está com dificuldade de aprender, ou você não está bem. Os problemas acontecem, a vida acontece ao redor, e aí a gente tem que tentar fechar, né, ou calar as vozes da nossa mente e focar ali no nosso trabalho de ensinar, de educar, que não começa e termina só na mesa ali enquanto você está ensinando, 24 horas, é o tempo todo com seu filho do lado, ali absorvendo, né, o seu comportamento, os seus pensamentos, o seu caráter está sendo ali analisado e absorvido. Então é muito cansativo, é muito puxado. Se você não tiver, em primeiro lugar, a sua fé bem firmada, né, e aquela conexão com Deus o tempo todo. Se você não tiver certeza também do porquê você faz o homeschool, se você não tem um porquê bem firmado, se você não entende que isso é um chamado, também fica muito difícil, né? Mais difícil do que já é. Então, o meu intuito aqui nunca é florear, nunca é te enganar e aí te chamar para algo, te induzir a fazer algo que é muito difícil, dizendo que é fácil. Você vai dar conta, é tranquilo. Você vai dar conta, porque é um chamado, e se Deus te chamou, Ele também vai te capacitar, né? A Bíblia fala que se você permanecer nele, como se nós fôssemos enxertados ali na videira verdadeira, e se você está enxertado, se você permanece nele, aí você gera frutos, né? Então a gente
sozinha por nós mesmas, é difícil gerar fruto e ver resultado, é impossível. Mas se você permanecer ali firme no Senhor, sabendo que é um chamado, até mesmo nos dias difíceis você vai ser fortalecida. Eu nem sei por que eu tô falando isso, gente, mas talvez sirva para alguma mãe que tá ouvindo aqui hoje, que tá se sentindo sobrecarregada, cansada. Saiba que Deus está te vendo e Ele vai te fortalecer. Voltando aqui para nossa rotina do homeschool, eu procuro sempre terminar ali o homeschool oficialmente com alguma coisa artesanal, mãos na massa, sabe? Eu acho muito importante, já falei isso aqui em alguns vídeos, que eu vejo assim com muita bons olhos a criança produzir, sabe, fazer algo com as mãozinhas. Então sempre tem ou pintura, ou desenho, alguma coisa que envolva artes. E também a gente tem bastante instrumento aqui em casa, que eles têm acesso, eles tocam instrumento, a gente coloca música no YouTube para ouvir também. E principalmente brincar lá fora. É uma regra, sabe? Eu coloco, vai brincar lá fora. Pode estar sol, pode estar frio, só se estiver chovendo, aí não tem como. Mas eu sempre mando eles brincarem um pouquinho lá fora, uma para ter também contato com raios solares, né, vitamina D, e porque eles gastam energia lá, eles são também revigorados ali, até a pequenininha vai pro quintal, e vão brincar, né, e também é um tempo que às vezes eu corro pra cá e começo, ou eu descanso, ou faço alguma coisa que tá atrasada, eu preciso fazer. Geralmente é a opção número 2. Mas eu tenho aprendido na marra a descansar, porque o meu corpo, a minha mente, ele me dá sinal, olha, para, querida, para, que você não é a super mulher, você não é uma máquina, você precisa de descanso. Mas é difícil pra mãe de 5 entender isso, né? Às vezes, não sei se é um orgulho, não sei o que é, um bloqueio, é difícil pra eu descansar, mas eu procuro descansar, principalmente quando eles estão brincando lá fora. Então a gente passa bastante tempo lá fora e eu prezo muito pelo contato com a natureza. Eu acho que isso faz extremamente parte da vida da criança, né, da nossa vida. É muito triste você ensinar um tanto de matéria para o seu filho e se ele não sabe nomear o que está ao redor dele, ele não sabe, né? Esses dias eu vi uma entrevista aqui nos Estados Unidos, de um cara mostrando as verduras, vegetais, os legumes para a criança e pedindo para ela nomear. A criança não sabia quase nenhum. As crianças, eram várias crianças, não sabiam os vegetais, não sabiam o nome dos alimentos. Às vezes está num parque, em algum lugar assim que tem natureza, não sabe nomear. Não sabe... O meu vizinho tá olhando, gente. Que vergonha. O vizinho tava olhando a mãe gravar. Então, se a criança não sabe nomear o que tá ao redor dela, e você quer que ela aprenda, né, física, química, biologia, ela não sabe nomear ali a plantinha o animal que tá ali perto, né? Então é muito importante esse contato com a natureza. Ele faz parte de uma vida construída, né? O aprendizado é muito mais do que um conteúdo. Ele vai além de aprender conteúdo. Você precisa ensinar muitas outras coisas ricas que temos no mundo, né? E também a gente gosta, né? A gente aqui em casa, a gente preza, principalmente pelo estilo da Charla Mason, que ela nos coloca muito em contato com riquezas, né? Com as riquezas. E isso vem da poesia, da música, da arte. Então eu sempre instigo as crianças a terem esse olhar para o belo, para as riquezas, né, e encher ali a mente deles de riquezas mesmo, essa é a palavra, né, daquilo que Deus criou. A gente ouve os compositores e eu fico assim, meu Deus, a gente perde tanto tempo com música pobre, né, que é feita hoje em dia somente para vender ali notas e ritmos e acordes que foram somados baseado numa técnica de venda, enquanto que temos tantos compositores maravilhosos, músicas que realmente tocam a nossa alma, que alimentam nossa mente, e a gente perde tempo,
e não expõe isso para a criança. Então, se você expõe desde cedo poesia, música clássica, artes, para que quando a criança bater o olho em alguma arte, ela sabe quem é o artista, ela sabe o autor do livro, ela sabe. Então, para mim é muito importante isso, a gente sempre coloca isso dentro do currículo. Bom, então agora eu vou mostrar um pouquinho dos materiais para vocês que a gente usou hoje na sexta-feira. Não vou conseguir mostrar tudo, é muito material. Eu vou gravar um vídeo mais, eu não sei se ele vai ser legal, mas mais mostrando materiais para vocês, porque vocês gostam de ver e eu também gosto de ver as mães mostrando, me ajuda muito, principalmente na hora de decidir currículo, na hora de decidir se eu compro ou não material. Se eu vejo que alguém tá usando e me dá um review, me fala se gostou ou não, para mim é excelente. Então eu quero fazer isso também para vocês. Então eu vou mostrar para vocês alguns materiais. Vou mostrar para vocês, esse aqui é o nosso fichário que a gente faz o devocional. Então aqui eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E tudo que a gente tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Sempre temos um ou dois versículos para memorizar, que tá aqui, o versículo das 13 semanas, 12 semanas. Então, cada dia a gente vai memorizar um ou dois versículos desse aqui. A gente tem aqui a oração, e aí, qual é a história que a gente tem que ler? Sempre tem, ou é a história dessa biblinha aqui, que é uma bíblia de histórias mesmo, mas sempre tem aqui algumas perguntinhas para fazer para a criança, para ver se ela entendeu, para gerar um assunto, uma conexão ali com relação à Bíblia. E um dos dias da semana a gente faz essa aqui, que é a teologia para crianças. Além disso, em alguns dias da semana, a gente vem para esse livrinho aqui, que eu já falei para vocês, que são as 52 perguntas e respostas do Catequismo, do pastor Timothy Keller. Além também disso, a gente sempre vai ouvir um hino, que tá aqui, essas 12 semanas é esse hino aqui. Sempre tem uma poesia e também algum artista que nós vamos estudar. Esse mês a gente viu o Bach, a gente viu também Leonardo da Vinci. E aí eu comprei esse material aqui também do Leonardo da Vinci pra gente ver todas as principais obras. Eu acho que só tem 8 aqui, mas são obras bem importantes e um papel bem durinho, impresso, uma qualidade maravilhosa. Então são 8 mesmo? Isso, são 8 obras. E aí vem com esse livrinho aqui, falando tanto do autor, do Leonardo da Vinci, né? Do artista. E também vem o estudo de cada obra. Quanto média, onde está exposto, enfim. Muito legal. A gente estuda Da Vinci esse mês. E aí, quando a gente termina esse devocional, aqui embaixo ele sugere algum livro que é um livro de capítulos, assim, ó, que não é livro de... como é que fala? Não é um picture book, não é um livro de fotos, é um livro de capítulos mesmo. E esse mês a gente vai ler esse aqui, que é o Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. Olha como tá velhinho, isso aqui tem muitos e muitos anos que tá aqui em casa. E a gente tá lendo juntos. Ele dá 2 livros, na verdade, sugere 2 livros, a gente decidiu fazer por esse. Esse livro, não necessariamente eu termino de ler pela manhã. Às vezes eu guardo ele pra gente ler à tarde, depois do almoço, ou mais à noite. Mas a gente procura sempre ler um livrinho juntos e é bem importante. Hoje eu fiz Ciências, que eu já falei pra vocês. Esse aqui é o meu livro. Ele é de 3ª a 8ª série, mas o Judá, que tá na 2ª, faz também.
e tá ok, tá ótimo pra ele. E muito legal, vem com alguma sugestão de algum vídeo pra gente assistir do próprio aplicativo. Esse material aqui é o The Good and the Beautiful. E aí esse aqui é o livrinho de exercício deles, é o journal deles. Então esse daqui é o da Amy, ele é um material mais denso, tem mais coisas para ela ler, para ela responder. Esse aqui é o da Ruby, que tem mais coisas também para responder, mas não tanto quanto o da Amy. E o do Judá, basicamente, são desenhos. São mais desenhinhos, é mais tranquilinho dele. Eu não deixo ele fazer tudo que tá aqui, porque tem coisa que ele ainda não consegue compreender. Na sexta-feira também, eu faço a leitura do livro. Então, eles estão lendo esse livrinho aqui, o Judá tá lendo esse, que é o Pedro Coelho, que é desse material que chama Memoria Press, que é um material clássico. Tem as perguntinhas aqui sobre o livro e vocabulário. E é muito legal, a gente faz esse compreensão de texto juntos. A Amy tem feito da Ana, de Green Gables. E a Ruby tá fazendo esse aqui, da Teias da Charlotte. É bem legal esse material, tá? Vem o material do professor, então já tem as respostas aqui, o do aluno, e aí você compra o livro também à parte ou junto com o material deles. Além disso, eles fazem também a cópia, também é do mesmo material, do Memoria Press. Esse aqui é do Judá, então ele é mais facinho, eu acabei de comprar para ele esse. O das meninas não, é hino, ou algum versículo, elas fazem cópia de hino ou de versículos. Então, para sexta-feira, é isso que a gente faz. Eu queria mostrar para vocês aqui, a gente fez um pequeno investimento nisso aqui, que é um corpo humano. Ele é bem grande e ele tem bastante órgãos. Deixa eu ver. Ele tem 50 centímetros, ele é bem grandão. E tem bastante órgãos aqui. A gente está estudando o cérebro e tudo, todos os sentidos, audição, visão. Então a gente vai estudar basicamente tudo que está aqui nessa parte aqui de cima e mais também o sistema nervoso completo. E aí, isso aqui facilita muito, porque eles conseguem visualizar 3D, né? Tem ali a folha, eu acho muito legal, eu imprimo, eu procuro na internet, ou eu faço eu mesma a anatomia de cada coisinha, e sempre tô mostrando pra eles pra ficar mais visual, mas ter isso aqui não é extremamente necessário, mas se você puder investir num corpo humano assim, para o seu filho desde pequenininho ter contato com tudo que tem no interior. E hoje a gente estudou o olho e foi muito legal como as crianças receberam toda aquela informação. Não foi uma coisa assim muito... o olho faz isso, 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 aquilo. A gente valorizou o olho e a criação de Deus e como Deus é perfeito em criar uma coisa tão maravilhosa como o olho e como ele funciona e cada função ali, cada parte, a pupila, a retina, as doenças também relacionadas ao olho, a gente estudou um pouquinho, e aí ter visto assim ao vivo aqui também tornou o estudo um pouquinho mais interessante, então queria deixar a dica aí pra você. Eu tenho esse grandão aqui, mas se você encontrar um pequeno também, esse aqui também eu achei bem legal. Eu vou procurar o link deles e vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem uns órgãos caídos aqui dentro. Mas, ó, ele tem os órgãos aqui meio gelento, meio molinho, tem a estrutura do osso, tem a estrutura também dos músculos. Olha, tem um coração aqui caído. E torna o estudo mais interessante. Então, se você puder investir... Mesmo que o teu filho não faz homeschool, seu filho vai para a escola, não tem problema. Eu acho que ter um mapa ou ter um globo, essas coisas assim de corpo humano, esqueleto, os órgãos, ter isso para a criança ter contato, eu acho que faz muita diferença no interesse do estudo e na perspectiva que você pode oferecer
além ali do 2D, que é o papel, né, uma perspectiva do 3D, eu acho que é uma experiência maravilhosa e super enriquecedora também. Por isso, do seu filho, eu vim aqui, nesse cantinho aqui, para mostrar para vocês o nosso cantinho do artesanato. Aqui eu tenho alguns materiais que eles têm acesso, não livremente, porque eles têm que me perguntar. Mas uma vez que eu dei ok, eles podem pegar e fazerem o que eles têm vontade de fazer. Às vezes tá bagunçado, às vezes tá organizadinho. Isso aqui eu tava procurando, gente. Isso aqui também é bem legal. É aqueles pop, sabe, de estourar. Só que um lado é multiplicação, então a criança vem aqui e faz a multiplicação. Do outro lado é a adição. Tem uns numerozinhos aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ó. Vou ver se eu acho o link também e deixo pra vocês. Muito legal. Então eu mostrei aqui pra vocês. Não tá abrindo por quê? Tá. Então aqui eles têm acesso a tudo. A gente tem esses brinquedinhos de inseto, de fazenda. Aqui eles têm stamps, né, filho? Que é carimbinhos, tem massinha, tem aquela... tem tinta acrílica. Aqui eles têm lápis de cor. Enfim, essa é a área que a gente deixa mais liberado para eles poderem... Aqui também tem tinta, aquarelas, tem os pincéis, tem giz pastel. Eles têm muito material para poder fazer artesanato, muito material para poder explorar esse lado artístico deles. E é isso. Então mostrei um pouquinho de como que funciona a rotina aqui de sexta-feira. Eu esqueci de comentar com vocês que também a gente tem um período que a gente abençoa a nossa casa, posso dizer assim, que a gente dá uma organizada. Então logo pela manhã a gente termina de tomar o café da manhã e aí cada um vai arrumar o seu quarto, pegar uma bagunça aqui, uma ali, colocar um lixo. E aí a gente volta pro homeschool. Quando a gente termina, cada um tem uma tarefa. Então um aspira a casa, a outra lava o banheiro. Inclusive eu tenho uma lavando o banheiro agora. Não sei se dá pra ouvir o barulho, mas ela tá lavando o banheiro. Tem uma criança que me ajuda a lavar roupa. Tem uma criança que me ajuda a tirar a louça da máquina, encher a máquina, enfim. E a gente corre atrás da casa, deixa a casa limpinha pro resto do dia. A gente poder relaxar, descansar. Aí eles podem ter um pouco de tela, um joga um pouquinho de videogame, outro assiste um pouquinho de TV. A gente não é contra a tela, não, eu deixo, mas tem duas regras. Primeiro, tem que ter feito o homeschool do dia, e segundo, feita a sua tarefa, aquilo que o que cada um faz. Você fez tudo isso? Então tá ok, você pode ter um pouquinho, que eu chamo um pouquinho de tela. Eu deixo, ou assistir alguma coisinha, eu coloco uma música na TV que quer dançar, ou jogo um videogame, e é isso que eles têm de acesso à tela. Então, é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, até o próximo!